Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos conhecer sobre fundos patrimoniais, que têm conquistado cada vez mais relevância no Brasil, especialmente no âmbito universitário e cultural. Eles representam uma ferramenta essencial para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo de instituições de ensino, sejam públicas ou privadas. E nós vamos ter a oportunidade de conhecer, como funcionam esses fundos. E eu estou recebendo com muita alegria no podcast Panorama de Negócios o presidente e cofundador da Patronos, Túlio Prado. O Patronos, para quem não sabe, é um fundo de pensão que inclusive tem a Unicamp como multi desse fundo de pensão. Com trabalhos técnicos de Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Túlio, prazer te receber aqui no Panorama de Negócios. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre esse modelo de investimento. E quando a gente fala em investimento, Túlio, muitas vezes as pessoas desconhecem os tipos de investimento que se tem e como canalizar, por exemplo, como as pessoas podem fazer para participar de fundos como esse. Então, primeiramente, muito obrigado, viu, Túlio? Eu que agradeço aí pelo convite, é um prazer poder estar aqui para falar um pouco mais sobre o Patronos. Olha, para a gente poder ter uma ideia, para quem está acompanhando a gente nesse momento, eu queria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, o que é o Patronos? Perfeito. Então, o Patronos é uma associação sem fins lucrativos, que ela existe em função de um fundo patrimonial ou endowment. E aí essa é uma estrutura que não é tão conhecida no Brasil, então vou falar um pouco mais sobre como ela funciona. Um fundo patrimonial basicamente é um fundo que ele é formado através de doações. Essas doações elas são alocadas em ativos financeiros, então elas são investidas. E aí tudo que é o rendimento dentro desses ativos financeiros é revertido para as atividades da associação. No caso da nossa associação, uma associação que investe aí na comunidade de alunos, professores e estudantes da Unicamp. E o principal do fundo é mantido, ou seja, ele não é retirado ao longo dos anos. Qual que é o grande valor dessa lógica do fundo patrimonial? A ideia é que ele seja perpétuo. Ou seja, mesmo ao redor dos anos, mesmo eu tirando todos os anos esse rendimento, o fundo se mantém. Então ele segue gerando rendimentos pela perpetuidade. O que a gente fala até como a lógica do fundo patrimonial é que a gente trabalhou na fundação, no início dele, mas a ideia é que ele siga gerando esses frutos, esses rendimentos, mesmo muito depois da gente passar por aqui. Ô Túlio, só para a gente poder ter uma ideia, e é uma curiosidade bem interessante, gente, que os cofundadores desse Patronos foram ex-alunos da Unicamp, não é isso? Perfeito. Todos os cofundadores são ex-alunos da Unicamp, de gerações diferentes, acho que é até legal destacar isso. Então tem quase 10 anos ali no momento que cada um deles entrou na universidade, mas a lógica ela é única, a lógica foi a mesma, foi basicamente a sensação de comprometimento e de vontade de retornar para a comunidade e para a universidade o tempo que a gente passou lá. Então, só para dar um exemplo, hoje, um aluno que passa para formar, por exemplo, por um curso de engenharia na Unicamp, tem um custo para o Estado em torno de R$120 mil. Hoje, como é uma universidade pública, a gente não paga por esse custo diretamente, mas a sociedade como um todo está financiando esse custo. Então, assim, isso aumenta a necessidade da gente, de alguma forma, retornar para a Unicamp e para a sociedade esse valor que foi investido na gente. E aí o Patronos foi a forma que a gente encontrou de fazer isso. O fundo Patronos ele foi criado quando? Ele foi criado em 2020.
até no contexto ali do início da pandemia. Então era um momento em que estava todo mundo ainda bastante preocupado com toda a situação e tentando se entender dentro daquele contexto. E aí nesse modelo, boa parte do grupo de cofundadores já se conhecia por atividades extracurriculares da Unicamp, e aí vimos aí como uma boa oportunidade a gente aproveitar que está todo mundo em casa com mais tempo para a gente começar a dar atração nessa iniciativa. Inicialmente, naturalmente, a gente não sabia se ia dar certo, então foi ali um pouco num modelo quase de startup, a gente testar e ver se o modelo pararia em pé e se o sonho que a gente tinha naquele momento ia se concretizar. E aí, em 2020 foi o primeiro ano de operação. 2021 é quando a gente efetivamente converte promessas de doação num fundo propriamente dito, com a conta aberta, o estatuto formado e o processo já rodando, e aí depois disso é história. Vem cá, só para a gente poder ter uma ideia. Basicamente, que na verdade conta-se com doadores, mas na verdade, por exemplo, quando você fala em doação, existe esse parâmetro que é bastante interessante, que até seria legal você colocar para as pessoas poderem entender, tá? Eu tenho um capital e eu quero doar para o Patronos. Por quê? Porque o Patronos ele é um fundo que ele desenvolve ações voltadas a projetos desenvolvidos por alunos e professores, por exemplo. Uhum. E para mim é muito interessante, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma situação financeira boa, então eu quero fazer essa doação. Aí as pessoas pensam o seguinte, mas peraí, quando você faz essa doação, você automaticamente está fazendo parte do fundo, ou quem quer fazer parte do fundo tem um outro caminho, um outro viés? Só para a gente poder deixar isso daí claro para quem está acompanhando. Perfeito. Não, acho que é uma ótima pergunta, porque existem formas diferentes de você fazer esse processo de retribuição. A forma básica é através da doação, porque é o gerador, né, o motor de todo o funcionamento do fundo patrimonial. Então, o passo principal que a gente sempre fala com os ex-alunos e com as pessoas da comunidade interessadas é o potencial da doação, que não precisa começar como uma doação grande. A gente destaca bastante que doações pequenas têm o seu valor para gerar essa movimentação, e quem já tem uma vida mais confortável, desenvolvida, ou que já construiu um patrimônio e já quer dar um passo maior nessa retribuição, está aberto também para a pessoa fazer, que vai apoiar essa geração do que o Patronos faz. Porém, tem outras formas também de estar envolvido. Então, por exemplo, se eu for falar do que o Patronos faz, basicamente tem 3 pilares. Um pilar de desenvolvimento da comunidade de alunos, um pilar de apoio de ciência, tecnologia e inovação, e um pilar aqui de transição energética e mudanças climáticas. Basicamente são esses 3. E nos 3 é possível ter algum nível de participação. Vou falar de cada um deles, se me permite, que aí eu ilustro um pouco melhor. Não, com certeza. Então, por exemplo, no ponto de vista de desenvolvimento da comunidade, a gente ajuda com que os alunos que passam pela universidade otimizem a experiência que eles têm lá dentro, por exemplo, ajudando na conexão da formação universitária com o mercado de trabalho. E acho que todo mundo que passou por esse processo sabe que não é um salto óbvio de se fazer. Então, o que a gente faz um dos nossos editais é um edital que é chamado Trilha de Carreiras. É basicamente um programa de mentoria para alunos dos 2 últimos anos da graduação, que a gente conecta o aluno com um ex-aluno que já passou por lá, então entende um pouco do caminho, sabe dar algumas dicas ali valiosas para o aluno e até um pouco de direcionamento. Então, só nessa conexão, a gente já agrega nesse pilar de apoio da comunidade e ajuda o aluno a fazer essa transição. Então, um ex-aluno ele pode também se envolver dentro desse projeto e estar participando, além da doação, ele está contribuindo como mentor. Aí depois tem um segundo pilar, que comentei um pouco de apoio à ciência, tecnologia e inovação, que a gente apoia financeiramente com os recursos do fundo, como eu mencionei anteriormente, em alguns projetos de ponta que estão acontecendo dentro da universidade. Então, só para dar alguns exemplos, tem um grupo de alunos da Unicamp hoje que desenvolve um carro movido a células de hidrogênio.
é um grupo comandado apenas por alunos, né, tanto ali da linha de comando quanto a linha de execução. É um projeto que coloca o Brasil na fronteira de ciência. É um projeto, inclusive, que foi super bem premiado, já teve primeiras colocações em campeonatos internacionais, e a gente faz esse apoio financeiro e também de gestão e organização, que é um grupo de pessoas que está dando passos iniciais ali numa formação. Então esse é um dos exemplos, aí eu posso citar outros depois. E no terceiro pilar, a gente vem, principalmente nesse ano, reforçando bastante essa agenda de transição energética e mudanças climáticas, e aí buscando mais até as doações de empresas. Então, um ex-aluno hoje que está trabalhando em alguma dessas empresas é, por exemplo, um ótimo primeiro canal. Obviamente, não se restringe a isso. Então, qualquer grande empresa, seja nacional, seja multinacional, que tem como foco trabalhar nessa agenda de mudanças climáticas e transição energética, pode se aproximar da gente, entender melhor sobre esse edital e fazer esse apoio financeiro para a gente estar desenvolvendo esse lado. Aliás, Túlio, diga-se de passagem, né? Por toda essa situação que nós passamos atualmente, né, dessas alterações climáticas fortíssimas que a gente tem enfrentado, né? Aqui no Brasil um exemplo, né, que nós tivemos aí muita chuva no sul, né, tempo mais seco, né, com menos chuvas no sudeste. Aí depois você enfrentou, por exemplo, temperaturas extremamente elevadas, né, com sensação térmica muitas vezes superiores e fora do padrão de 5 a 6 graus acima, né? E é uma situação, por exemplo, que a gente não tem visto somente no Brasil, né? Quando a gente fala em aquecimento global, a gente vê a própria situação também na Europa, Estados Unidos, ou seja, no mundo inteiro, né? Então, tem uma outra pegada bastante interessante sobre o ponto de vista das empresas, que é você atrelar isso e você caminhar para a questão da sustentabilidade, que hoje se fala muito em sustentabilidade, né? A sociedade, por exemplo, hoje, ela está observando isso, ela está mais crítica e observa, por exemplo, as empresas que agem nesse aspecto, né, do respeito ao meio ambiente, da preocupação com governança, da preocupação com essa sustentabilidade, né, e o que isso daí é importante sob o ponto de vista da sociedade também. Uhum. Então eu vejo que nesse sentido, por exemplo, tem um canal assim imenso, né, de possibilidades. Você concorda? Perfeito. Acho que é muito nisso que a gente acredita e por isso que a gente resolveu dar um foco bastante grande dentro dessa agenda a partir desse ano. Então, o primeiro ponto que a gente coloca é, para isso funcionar, isso tem que ser prioridade das empresas. Então, a gente está buscando ativamente empresas que tenham isso como foco estratégico, não só para o ano de 2025, mas como foco estratégico aí para os próximos 5 anos, talvez para as próximas décadas. Então, acho que esse ponto é importante. Segundo, assim, o Brasil passa hoje por questões bastante específicas que reforçam a importância dessa agenda. Então, primeiro, como você colocou, tem uma questão da segurança das pessoas, que aí passa pelo aumento de ondas de calor, de secas, de enchentes, que a gente vem acompanhando com bastante clareza aí nos últimos anos. Então, por isso, essa é uma agenda importante de ser reforçada e, assim, já estamos atrasados. Então, quanto mais a gente reforçar essa agenda, mais rápido, melhor. Segundo, tem um ponto de insegurança alimentar, né? O Brasil é colocado aí como o celeiro do mundo, ou seja, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista internacional, todas essas mudanças elas apontam para mudanças que podem atrapalhar bastante a produção de alimentos e trazer uma insegurança alimentar grande para o Brasil e para o mundo. E terceiro, assim, essa agenda vem ganhando uma importância grande para o mundo e, portanto, o Brasil, quanto mais ele se coloca à frente dessas agendas, maior é o potencial dele de criar uma agenda positiva, ganhar destaque internacional e atrair investimentos também para essa área. Então, acho que por esses 3 argumentos, acho que faz muito sentido que o Patronos olhe para isso e que eles tragam empresas que coloquem isso como uma pauta importante. A gente tem um perfil bem interessante no Panorama de Negócios. A gente fala para executivos, para empresários, né? Eles acompanham, por exemplo, as entrevistas que nós sempre trazemos aqui para o podcast. São temas variados, né?
pela primeira vez a gente está falando sobre um fundo, né? E as pessoas, por exemplo, elas têm uma atenção muito forte em relação a isso. Por quê? Hoje, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, geopolítica e econômica, tá? Mundo, Brasil, hoje a gente está indo por uma situação que você vê inflação, por exemplo, nos Estados Unidos, uma potência mundial, né? A própria guerra, né? Ucrânia, Rússia, a questão da faixa de Gaza envolvendo Israel e tal, a guerra por si só, infelizmente, ela é inflacionária também. Né? Perfeito. E você vê também uma situação na Europa, né, de instabilidade econômica muito forte. Aí o que acontece? Eu sou um empresário, eu sou executivo, né? Para mim, me interessa muito, por exemplo, ter um tipo de investimento que me traga uma certa tranquilidade, né? Aí eu estou acompanhando essa entrevista e eu vejo, por exemplo, que esse fundo ele tem uma ligação muito forte com a Unicamp. Poxa, a Unicamp é referência, né? Brasil, mundo, tudo mais. Aí eu quero saber o seguinte, Túlio, eu sou empresário, como é que eu posso fazer para fazer parte deste fundo de pensão, desse fundo, não de pensão, um fundo que é o Patronos, e consequentemente, claro, eu tenho interesse, por exemplo, em rentabilidade, falando do seu ponto de vista de negócio. Uhum. Eu sou empresário, mas eu estou vendo a coisa como um negócio. Como é que é feito isso e como é que, por exemplo, vem essa rentabilidade para esse investidor? Perfeito. Então, falando do ponto de vista de interesse das empresas e aí mais do ponto de vista do interesse econômico, né, que acho que é o que você tratou. A ideia é que a gente consiga aproximar essas empresas dos melhores projetos que existem dentro da comunidade da Unicamp, voltado a esse universo de transição energética e mudanças climáticas. Então, assim, isso passa pelas engenharias, passa pelas ciências naturais, passa por saúde, biológicas e algumas outras áreas, humanidades, né, em alguns aspectos. Então, acho que primeiro é a gente prover um cardápio, né, de projetos que são de ponta, que se alinham os interesses dessas pautas com a visão estratégica das empresas de como tocar essas pautas. Então, acho que a convergência entre o que é importante para a pauta e o que é importante para a empresa é o segredo aí para garantir que a empresa, no final, consiga chegar num retorno que faça sentido para ela, né? Acho que parte dessas agendas, elas são desenvolvidas dentro da própria empresa, parte ela é desenvolvida dentro do mundo acadêmico, e aí, como você mesmo mencionou, a Unicamp é um dos destaques dentro do mundo de pesquisa e inovação. Então, acho que tem muito poder a gente fazer essa conexão, em que a gente garante a proximidade com um projeto que faz sentido para a empresa, e, obviamente, para as pessoas que estão lá desenvolvendo esse projeto, aumenta as possibilidades e as alternativas para poder dar mais tração e construir projetos maiores para o futuro. Olha, eu não sei se é a forma correta, né? Porque o Panorama de Negócios é um bate-papo. Mas o Patronos ele foi criado em 2020. Perfeito. Olha que curioso, né? No auge da pandemia, né? Estava começando a pandemia, né? As pessoas estavam um tanto preocupadas, muito preocupadas, na verdade. O índice de vidas perdidas era enorme. Hospitais superlotados, necessidade de oxigênio, crise de oxigênio. E as pessoas, elas ainda precisavam acreditar em alguma coisa, né, que as motivasse a continuar vivendo, ou lutando para viver. Aí surgiu esse fundo, né, o Patronos, em meio à pandemia. Hoje, por exemplo, nós estamos em 2025. As pessoas perguntam assim, o que tem, por exemplo, esse fundo hoje, né, sob o ponto de vista de recursos aportados para desenvolver a atenção focada em projetos na comunidade escolar, na comunidade externa, comunidade empresarial, focado também na questão de energias renováveis. Quer dizer, nesse contexto todo,
para quem está nos acompanhando, qual é esse recurso hoje? Se é o termo correto, né? Não, tá perfeito. Então, acho que a gente fala um pouquinho da história de como o Patronos começou, e aí vale comentar um pouco como ele veio progredindo desde então. Então, dentro desse processo de apresentar a ideia e buscar ex-alunos que estejam interessados em fazer a doação, o Patronos foi construindo o seu patrimônio, chegando hoje a 2,5 milhões de patrimônio. Esse é o patrimônio do fundo, que, como eu mencionei anteriormente, ele é investido e os rendimentos dele se tornam os projetos, como eu mencionei, que às vezes parte deles vão para o desenvolvimento da comunidade, parte vão para o investimento em pesquisa, inovação e empreendedorismo também, e parte deles dentro dessas pautas aí de transição energética e mudanças climáticas, que são apoiados aí principalmente pela parte das empresas que entrariam nesse edital. E aí acho que como a gente falou um pouco do capital, vale falar um pouco sobre governança também, né? Sim. Então, como é que a gente garante que esse capital está sendo usado da melhor forma possível? Acho que tem dois vieses, né? Acho que o primeiro, o fundo é todo desenvolvido sobre uma estrutura estatutária bastante firme, que constrói ali algumas estruturas. Então, dentro deles tem a diretoria executiva, da qual eu faço parte como presidente, que está no dia a dia tomando as decisões táticas que otimizam ali o recurso humano que tem dentro do fundo e o capital. E a gente é monitorado, né, ou acompanhado por 3 conselhos. Então, tem um conselho de administração, que são profissionais mais seniores, que estão ajudando na tomada de decisão e olhar ali para o futuro da associação. E tem um conselho de investimentos, que determina quais são as regras de como esse capital tem que ser alocado, sempre ponderando ou balanceando o que é o retorno com o risco. E um terceiro, o conselho fiscal, que está acompanhando as contas do fundo e garantindo que anualmente a gente está fazendo o melhor uso desses recursos. E vale dizer, desde a fundação, a gente passa também por auditorias externas. Então acho que a gente constrói todo um arcabouço para que a gente garanta a perpetuidade do fundo e que isso não seja, de alguma forma, desviado dentro dessa trajetória e que passe toda a segurança tanto para os doadores, pessoas físicas, quanto para as empresas que tenham interesse em se aproximar. Não, isso daí é fantástico, gente. Até as pessoas, às vezes, elas questionam muito, né? Nossa, mas como é que é? Quer dizer, essa transparência, ela dá uma segurança muito grande para quem entra, por exemplo, como investidor. Né? Quer dizer, as pessoas têm essa auditoria externa, que é muito importante. E uma coisa que me chama muita atenção, Túlio, é o seguinte. Por exemplo, quando a gente fala nessa questão de fundos, por exemplo, organizações não governamentais, ONGs, né? O próprio poder público, eles podem participar de um fundo como esse? Perfeito. Existem fundos patrimoniais voltados a órgãos públicos, né? Acho que vale destacar isso também, apesar de os grandes que a gente vê no Brasil hoje nasceram de uma organização privada e aí, de alguma forma, apoiam o público. E aí vale mencionar também, né, acho que reforçar, a Unicamp como universidade pública e a existência do Patronos, ele é uma representatividade dessa ponte. Então, somos ex-alunos, a maior parte de nós mantém ali um trabalho por fora que não tem relação com o Patronos e contribui para o Patronos como uma ação de voluntariado e que vai, no final, reverter o capital para as ações que acontecem ali dentro da Unicamp. Então, acho que a própria existência desse fundo patrimonial, revertendo recursos para a Unicamp, é representatividade, um pouco do que você comentou dessa relação entre o público e o privado, que o Brasil, em alguns aspectos, ainda está engatinhando, né? Então, tudo que a gente puder fazer para reforçar a importância desses dois entes diferentes trabalhando em parceria, eu acho que é muito útil. E gostaria de destacar também um pouco sobre, você citou a transparência, né? Como é que o Patronos garante essa transparência? A parte da governança ou, de alguma forma,
em congruência com a governança. Então, só para dar alguns exemplos, acho que tem algumas boas práticas que outras organizações, até do mundo público, sempre podem alavancar. Então, por exemplo, anualmente a gente solta um relatório anual de atividades, geralmente ali no mês de abril, que lá dentro a gente divulga o capital que tem no fundo, qual foi o orçamento, o que foi o uso desse capital naquelas atividades que eu mencionei mais cedo. E além disso, a gente tem uma newsletter aberta, que é enviada mensalmente, e não está aberta só para doadores, está aberta para qualquer pessoa que chegue lá no site, patronos.org, né, e queira se inscrever e acompanhar as atividades do fundo. E por último, a gente ainda mantém uma ação bastante ativa nas redes sociais, principalmente o Instagram e o LinkedIn, que a gente está lá comentando não só das atividades que o Patronos faz, mas do impacto gerado por essas atividades. Hoje, para a gente poder ter uma ideia, quantas pessoas estão envolvidas nessa ação voluntária dentro do Patronos? Perfeito. Se a gente fala dos voluntários que estão lá semanalmente dedicando as suas horas, a gente tem em torno de 50 pessoas. Quando a gente expande para os conselhos, aí daria mais aí algumas 15 pessoas. E se a gente olhar o espectro maior dos doadores, hoje temos 350 pessoas que já pontualmente ou recorrentemente fazem doações para esse fundo, e naturalmente se a gente olhar para o impacto gerado por essas atividades, o impacto aumenta bastante. Então anualmente a gente chega aí em torno de 1.000 pessoas impactadas quando a gente pega os alunos e a comunidade envolvida dentro desses projetos. Nossa, é muito interessante, né? Esses números são legais, são significativos, levando em conta, por exemplo, o período de existência do Patronos. Sim. Né? Em 5 anos, a gente pode dizer assim que tem sido grandes conquistas. Né? Mas assim, por exemplo, uma coisa que eu queria saber, claro, que parte, por exemplo, desses doadores ou investidores, né, são pessoas físicas, né? A maior parte é de pessoas físicas. No caso, por exemplo, que eu fiquei meio confuso em relação a isso, por isso que eu queria saber com você. Organização não governamental, ONGs. A gente falou sob o ponto de vista governamental, né? Mas ONG, por exemplo, ela faz parte do Patronos ou ela pode vir a fazer parte? O Patronos é uma associação sem fins lucrativos, então ele se encaixa dentro desse guarda-chuva de ONGs. Tem alguns formatos diferentes, mas qualquer grupo de pessoas que se una, determina um objetivo e determina ali um estatuto a qual elas vão respeitar, e aí que não tenha fins lucrativos, né, dentro do caso que a gente está discutindo, ele se enquadra dentro desse guarda-chuva de ONG. Aí tem formas diferentes que você pode fazer isso, organizações menores ou maiores, mais conectadas ao mundo privado ou mais conectadas ao mundo público, como a gente discutiu anteriormente, mas no geral ele está dentro desse espectro. Legal. Outra coisa que eu acho que é importante, Túlio, é o seguinte: hoje, por exemplo, a gente consegue mensurar, por exemplo, em que projetos, ou o número de projetos, que o Patronos está envolvido hoje nesse guarda-chuva da Unicamp? Perfeito. Então, falando mais do nosso pilar ali de investimento em pesquisa, tecnologia e inovação. Anualmente, a gente faz um apoio financeiro entre 20 e 30 projetos. E a gente está sempre mirando como é que eu consigo ter uma participação significativa dentro dessas organizações, como é que eu não torno elas dependentes apenas do Patronos, porque essas decisões elas são tomadas anualmente. A gente abre um edital, todas as extracurriculares dentro do contexto da Unicamp podem se inscrever, tanto do campus de Campinas, quanto de Limeira, quanto Piracicaba, e a gente vai avaliar segundo critérios, olhando, por exemplo, qual que é o impacto gerado por cada uma dessas organizações e como elas se alinham a esses critérios que eu comentei, e vai tomar uma decisão desse apoio financeiro. Então é interessante que a gente ajude elas a galgarem próximos passos, né, galgarem novos degraus, mas que a gente não torne elas totalmente dependentes da existência do Patronos. Então, falando em projetos, basicamente os números são esses. Aí, falando em apoio de mentoria, anualmente a gente costuma mentorar aí algo próximo de 100 alunos. E aí o impacto gerado por esses 2 projetos em conjunto, que dá naquele número que eu mencionei para você, de 1.000 alunos impactados. Quando a gente fala de projeto, aí as pessoas estão pensando assim, por exemplo, existe um projeto
desenvolvido por um grupo dentro da Unicamp, envolvendo alunos da Unicamp. E esse projeto, para ele seguir em frente, vamos dizer assim, é preciso de investimento. Aí, por exemplo, o Patronos entrou, por exemplo, com um aporte de recursos para aquele projeto. Dentro daquele projeto especificamente, podem interagir outros patrocinadores? Com certeza. A maior parte dos projetos que a gente apoia financeiramente, eles já têm alguma conexão com o mundo privado. Então, você tem um exemplo anterior de uma organização extracurricular que constrói carros movidos a células de hidrogênio. Então, a gente dá um apoio importante do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gestão, mas tem outras empresas, imagina a quantidade de componentes, por exemplo, que vai dentro de um carro assim. Então, os próprios alunos, eles vão buscando e a gente ajuda com as conexões quando possível, outras empresas que estejam interessadas em apoiar esse projeto também e colocar ali um adesivo, um destaque dentro do site da empresa. Então, essa relação existe. Alguns outros projetos, eles não têm tanta característica ou tanta facilidade para atrair o interesse de uma empresa. Então, um outro projeto que a gente apoiou em anos diferentes, é um projeto de um grupo de alunos que está se preparando para entrar no mercado financeiro, e eles fazem educação financeira nas escolas públicas de Campinas para os pais e para os alunos. Então, assim, é um projeto que poderia também ter algum apoio do ponto de vista de empresa, nem sempre esse apoio vai acontecer, e aí o Patronos consegue garantir que esse tipo de projeto vai acontecer, e aí isso tem um impacto não só naquele momento para aquela aula, mas até um impacto na própria comunidade, né? Porque isso vira depois as conversas, um aluno pode se interessar por esse assunto. Então, acho que é muito legal ver esse efeito propagador de rede que é gerado por algumas ações que o Patronos apoia. São as ações boca a boca, né? Sim. E é legal isso daí, sob o ponto de vista, por exemplo, que a comunidade, de uma forma geral, carece muito, por exemplo, dessa questão de educação financeira, né? Há muitos e muitos anos se discute, por exemplo, de fazer parte da grade curricular das escolas essa questão de educação financeira, e se faz cada vez mais necessário, né? E pais, por exemplo, mais conscientes. Quer dizer, então, muitas vezes esses estudantes eles acabam sendo fomentando, né, e sendo multiplicadores, por exemplo, desse conhecimento junto aos pais, e aí se expande para a comunidade. Você sabe, Otúlio, que a Unicamp ela é um celeiro, por exemplo, de empresas, né? De incubação de empresas. Desenvolve-se um trabalho, tem inclusive as empresas filhas da Unicamp, né? Sobre esse ponto de vista, por exemplo, de incubação de empresas, tá? Só para a gente poder ter uma ideia, o Patronos ele participa de alguma forma disso daí também? Não diretamente, a gente está bastante próximo desse universo dos alunos, que eles estão ali iniciando a sua carreira, né, acadêmica, ou seja, pode se virar profissional depois, e a gente vai apoiando nesses passos iniciais, no desenvolvimento desses recursos, nesse capital humano, e aí o aluno depois ele vai decidir ali a sua direção. Então, parte desses alunos ele vai seguir dentro do mundo acadêmico. E aí um projeto que poderia ser apoiado naquele edital, por exemplo, que eu mencionei anteriormente de transição energética e mudanças climáticas. Parte desses alunos eles vão para o mundo corporativo. E aí esse também ele pode contribuir sendo um mentor de um projeto, ou ele pode fazer algum contato com a empresa que vai ajudar em algum lado também. E esse aluno pode naturalmente decidir ser um empreendedor. E aí tem outras estruturas da Unicamp que ele pode acessar, que já estão bem estruturadas para ele, mas o Patronos de alguma forma vai ter feito parte dessa história e vai ter contribuído para esse espaço que o aluno está dando. Túlio Prado, presidente e cofundador do Patronos, foi um prazer imenso, né, receber você no Panorama de Negócios. Eu acho que para quem está nos acompanhando foi bastante interessante para as pessoas entenderem, né, a importância de um fundo como esse, né, e a prospecção com foco, por exemplo, no desenvolvimento de alunos, né, na prospecção deles para o mercado de trabalho,
que é um ponto extremamente importante. Sob o ponto de vista também da questão da sustentabilidade, então, voltado para energias renováveis, e um outro pilar muito importante, que é sob o ponto de vista da tecnologia, da inovação, né? A gente fala muito hoje sobre inovação, então a gente vê que esses pilares do Patronos são extremamente importantes. Muito obrigado. Né? E as pessoas, por exemplo, que quiserem conhecer um pouco mais sobre Patronos, eu quero fazer parte do Patronos. Como é que elas podem fazer, Túlio? Perfeito. Então, acho que o primeiro passo é buscar ali nas redes sociais, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Está lá como Associação Fundo Patrimonial Patronos. E no website, patronos.org, que aí a pessoa consegue tanto entender melhor das atividades, como acessar todos esses relatórios de transparência que a gente falou mais cedo. E aí, seja fazer parte, contribuindo como um voluntário e principalmente como doador, a gente está aí de braços abertos, porque acho que o importante é a gente gerar convergência na pauta principal, que é ajudar no desenvolvimento da comunidade estudantil da Unicamp, de Campinas e também do Brasil. Gente, você pode ver e rever este episódio do Panorama de Negócios com o Túlio e outros entrevistados que nós estamos trazendo desde a existência do podcast Panorama de Negócios. Então você acessa a página do Panorama de Negócios no YouTube, mas não se esqueça também de acessar a página do Panorama de Negócios com notícias no site www.panoramadenegócios.com.br. Até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.